Preste atenção, gente. Nós vamos ler uma passagem que traz uma lição muito importante para a vida a dois, tanto para vocês que são comprometidos, como para vocês, uma lição para vocês que são solteiros, ou que estão sozinhos. O apóstolo Paulo, na sua carta, segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 13, Paulo disse assim, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira alguma pode negar-se a si mesmo. Então, se eu e você que temos um relacionamento com Deus, nos desviarmos e quebrarmos a nossa palavra com Deus, violarmos a nossa aliança, a nossa comunhão com Ele, e errarmos com Deus, Ele não erra, Ele permanece fiel. Por quê? Porque é o caráter dele, e ele não pode negar a si mesmo, ele não pode ser infiel. Alguém pode dizer assim, bispo, quer dizer que mesmo eu errando, ele vai me abençoar? Não entenda errado, não é isso. O que essa palavra nos ensina é que se houver falha na aliança com Deus, nunca será do lado de Deus, sempre será do lado humano, porque Ele não muda o seu caráter. Então Ele permanece sendo justo, sendo fiel e fazendo o que Ele tem que fazer como Deus, Ele não muda. E no que isso pode nos ajudar? Ora, é só você transferir a forma com que Deus se relaciona com a gente e use essa luz para o seu relacionamento, imitando Deus. Ou seja, você deve focar na sua parte, independentemente do desempenho da pessoa amada, da parte da pessoa amada. E por que eu digo isso? Porque se Deus, por um lado, Ele tem essa característica de não errar comigo porque eu errei com Ele, Ele permanece fiel, o ser humano, ele tem a tendência de justificar os seus erros com os erros da pessoa amada. É uma frase que, se você identificar ela no seu relacionamento, vocês, quando entrarem num relacionamento futuro, você já tem que fazer com que, já entrar com esse pensamento, essa frase nunca pode fazer parte do meu futuro relacionamento. E o seu atual, se já tem essa frase, a luz amarela já acendeu. Qual é a frase? Não, eu fiz isso, mas porque você fez aquilo. Então pronto, ou seja, significa dizer, eu errei porque você errou, ou você não tem direito de falar nada porque você cometeu um outro erro, então o teu erro justifica eu errar. É isso que a Bíblia fala, que Deus não faz com a gente. A pessoa erra, mas Deus continua focado no compromisso dele, palavra dele, parte dele. Você deixou, Deus é como se Ele dissesse assim, você vai deixar de fazer a sua parte? Problema seu, eu continuo velando e zelando pela minha parte. Porque a aliança é assim, pessoal. O casamento, a vida amorosa, é dividida em partes. Se você conseguir fazer a sua, você já resolveu 50% dos problemas do relacionamento. Metade dos problemas do relacionamento estarão resolvidos se você fizer a sua parte.
Mas nós, seres humanos, temos a tendência de focarmos na parte do outro, e aí fica aquilo, porque você errou, então eu fiz isso porque você fez aquilo. Isso não é só relacionamento com marido e mulher, não. Isso acontece mãe e filho, filha, pais e filhos. Um fica jogando na cara do outro o erro do outro, quando o seu é descoberto. Isso já começou lá no Jardim do Éden. Quando Deus cobrou de Eva a desobediência, ela ter desobedecido, ela falou assim: a serpente, foi ela que me induziu. E quando Deus falou com Adão, ele falou assim, como quem diz assim, eu comi, mas foi a mulher que o Senhor me deu, que me convenceu. Como quem diz assim, se o Senhor não tivesse dado essa mulher para mim, eu não teria errado. Então é a rebatida, sabe? Dentro do relacionamento você pode chamar isso de a rebatida, ou seja, a pessoa fala assim, você fez isso, poxa, fulano, você fez isso, eu fiz, mas você fez aquilo. Então quando isso, vocês solteiros, já tem que colocar dentro de si assim, essa frase nunca eu vou usar, porque eu vou começar errado. E você casado que diz assim, bispo, essa acontece, essa frase eu já disse, então procure abolir ela do seu relacionamento. Eu sei que às vezes o que a gente fala aqui parece ser uma coisa impraticável, às vezes parece que, poxa, será que eles nunca falaram isso? Eu já falei. E isso pode ser até em pequenas coisas. Por exemplo, eu vou chegar em casa, eu guardo um blazer no cabide. Então se eu chego lá, já aconteceu isso comigo e com ela, e eu vejo que não tem cabide, já aconteceu, não tem cabide, então eu vou deixar aqui em cima do móvel mesmo. Aí se ela fala assim, vem cá, você não colocou o blazer no cabide, eu falo, mas você não colocou cabide para eu colocar? São coisinhas pequenas, bobagens, referentes à arrumação da casa, está entendendo? Às vezes a pessoa, agora tem coisas que são mais sérias, uma mentira, aí já é diferente, e aí a pessoa diz assim, não, eu menti, porque se eu falasse a verdade, você não iria me entender, porque você não costuma entender, quer dizer, então, eu errei porque você também erra, aí já é caráter. Eu escondi de você isso aqui que eu comprei, porque se eu falasse você não ia deixar. Então, em outras palavras, você é mão de vaca, por isso eu não falo o que eu vou comprar. Então eu erro, mas você também tem o seu erro. É isso que Deus ensina numa aliança? Não, Ele diz assim, se vocês errarem, eu permaneço focado no que eu prometi, eu continuo fiel à minha palavra. Deus permanece fiel. Porque a gente não pode nivelar a nossa ação por causa do outro. Eu tenho que nivelar a minha ação, a ação de Deus. Deus, Ele é fiel. Então eu tenho que ir até o fim nisso. Nós estamos aprendendo a agradar a Deus. Se eu agrado a Deus, então a minha ação, o meu parceiro falhou comigo. Porque às vezes fica naquela coisa assim, eu estou mudando, eu estou buscando, estou focada na minha mudança, mas aí a gente olha assim, mas ele mudou? Ele não mudou. Aí você vai o quê? Cansando de investir em você, porque você não vê retorno no teu parceiro. Só que isso não pode acontecer. Não está vendo? Você tem que ser fiel. Se ele está errando, se ele está falhando, é ele com Deus. E você vai obedecendo, você vai sendo fiel. Porque Deus, Ele não muda, Ele permanece o mesmo. Então, se eu quero ter um relacionamento em primeiro lugar com Deus, eu tenho que permanecer na minha fidelidade e na minha obediência. E não posso descer ao nível da pessoa, pagar na mesma moeda. Porque muitas das vezes a gente faz isso, paga na mesma moeda. Você fez isso? Você mentiu? Então também vou mentir. Você acaba indo para o lado negativo. Aquilo já foi ruim,
Por que você vai errar de novo? Você já sentiu a dor, porque fizeram com você, você também vai fazer? Não existe isso. Então, desculpa interromper, mas às vezes o solteiro que já foi decepcionado, ele diz assim: eu também não vou levar mais ninguém a sério. o que fizeram comigo... Eu vou bagunçar o coreto agora, porque já fizeram comigo também assim, então eu vou ser assim. Quer dizer, as pessoas erram, e aí você também desfoca da sua parte e vai errar com outras pessoas. Não é inteligente isso. Ah, não, me machucaram, então vou sair machucando? Não, eu vou me curar, porque é um Deus Todo-Poderoso que cura. As suas escolhas fizeram, os seus erros te trouxeram aqui, então daqui para frente eu vou acertar com Deus. Se Ele está fazendo ou não, é pedindo força para Deus. Eu tenho que ser focada. Para quê? Para eu ter resultado da minha fé. Eu tenho que nivelar a minha ação com a ação de Deus. Isso aqui agrada a Deus? Não, então eu não vou fazer. E assim a gente tem que caminhar e crescendo, e mudando, forçando, porque, eu estou fazendo, não estou sentindo dor. Vai sentir, mas depois você vai vendo que agradar a Deus te traz um retorno muito maior. É muito prazeroso. Você agrada a Deus, Deus te responde. O primeiro casamento tem que ser com Deus. Por que às vezes a pessoa tem um relacionamento e ela quer dar certo com a pessoa amada, mas ela não consegue focar na parte dela? Porque ela não é casada com Deus. Porque suponhamos que ela erre comigo, mas se eu errar com ela, também eu vou estar errando com quem? Com Deus. Então antes dela tem Deus. Quando eu me casei com a Rosana, eu já era casado com Deus. Quando ela se casou comigo, ela já estava casada com Deus. Aliás, foi por isso que eu a aceitei, e é por isso que ela me aceitou. Porque um sabia que o outro já tinha se casado com Deus, compromisso com Deus. Então, se eu tenho que tomar uma decisão entre errar e não errar, não é só por ela, é primeiro porque eu sou casado com Deus. E se eu vier a decepcioná-la, eu já decepcionei ele primeiro. Por isso que esse folheto está na sua mão. Qual o título dele em cima? Casamento com Deus. É isso que falta para muitas pessoas. Elas querem resolver o problema com a pessoa amada, ou querem se casar com alguém, vocês que são solteiros, mas não quis casar com Deus. Então, a base do nosso casamento é que quando nós nos conhecemos, já tínhamos assumido um compromisso com Deus. Deus já era o meu marido, Deus já era o marido dela. Bicho, mas o senhor, homem, Deus era o marido? Porque a igreja é a noiva, a igreja não tem sexo. Olha o que diz aqui, em Isaías, nessa passagem bíblica que está no próprio folheto. Está escrito o quê? O Senhor Todo-Poderoso o quê? Será seu marido. Deus tem que ser seu marido, homem. Deus tem que ser seu marido, mulher. Se você não casar com ele, o outro casamento vai ficar comprometido. Mas se você casar com ele primeiro, o outro casamento vai estar calçado. Amém? Dia 5, nós vamos fazer aqui a cerimônia do seu casamento com Deus. Uma cerimônia diferente, em que você vai casar com Deus. Como é que vai ser esse casamento? Você vai dizer palavras que nós vamos te orientar, assumindo um compromisso de obediência a Deus e de ser fiel a Ele, antes de ser fiel à pessoa amada que existe ou aquela que vai existir na vida de vocês. Nesse dia eu queria que nós vamos com 2 coelhos, aliás, vamos matar 2 coelhos com uma cajadada só. Você vai trazer 2 testemunhas para orarem com você, e além disso você vai estar evangelizando, porque essas pessoas vão ser tocadas pelo Espírito Santo. Por isso que você está com 2 convites. Já comece a trabalhar. Tem 2 semanas. Vai ser que dia? Dia 5. Sem ser nessa quinta próxima, na outra. Você vai 2 semanas para você convidar essas 2 pessoas. No dia
nós vamos dar para você esse diploma aqui, ó, que você vai guardar como recordação dessa cerimônia. Um diploma que vem escrito casamento com Deus, o Senhor Todo-Poderoso será seu marido. Você vai escrever o seu nome e as duas testemunhas, seus convidados, vão assinar lá na entrada. A gente vai colocar um tapete especial aqui, vocês vão vir à frente com os seus convidados e você vai dizer palavras, não da boca para fora, mas em espírito, que você vai levar Deus a sério. Vai ser o dia do seu casamento com Deus.